Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22. Diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom, tão maravilhoso. E o Senhor enche o nosso coração do espírito de fé, Pai Senhor, de revelação, de sabedoria. Nós pedimos, Senhor, nesse culto, Pai Senhor Jesus, de ceia, onde nós estamos aqui fazendo, Pai Senhor, essa reunião em memória de Ti, em memória do Teu Evangelho. Enche os nossos corações, Pai Senhor, com a Sua palavra. Enche os nossos corações, Pai, com toda a Sua vida, toda a Sua revelação, toda a unção, para que nós possamos crescer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Essa palavra quem ministrou foi o nosso querido pastor Guilherme. Não teve a oportunidade de ministrar para os irmãos. Não sei se ele vai ministrar, mas acho que na semana que vem, como nós já ministramos, ele vai estar ministrando outra palavra para nós aqui em Novo Hamburgo. Nós temos uma conexão entre as igrejas do Vale dos Sinos e de Porto Alegre. Nós ministramos a mesma palavra. E é uma mensagem oportuna para o nosso culto de ceia, porque nós, nos nossos cultos de ceia, estamos fazendo memória da morte e da ressurreição de Jesus. Amém? Segundo ele deixou o seu mandamento na palavra. E através da ceia, Jesus estabeleceu uma nova aliança no qual nós fomos incluídos. Amém? E como você sabe, o vinho, o fruto, da uva, ele representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. E é interessante que quando Jesus está nesse momento da ceia, ele levanta o cálice e ele fala: esse é o cálice do quê? Cadê os estudiosos da palavra? Esse é o cálice da nova aliança que eu faço, que eu entrego a vocês. Olha que precioso. Jesus estava naquele momento ali, durante aquele período, estabelecendo uma nova aliança conosco. Amém? A qual nós já temos pregado e falado durante muito tempo. Eu creio que os nossos cultos, os irmãos estão especialistas, se não estão ainda, vão ficar a respeito da nova aliança. Amém? E é interessante porque Jesus compara o fruto da uva, o vinho, ao seu sangue, e o pão ao seu corpo. Jesus, quando cita isso até nos evangelhos, as pessoas meio que se escandalizam com Jesus, porque Jesus em um momento fala: aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E as pessoas se escandalizaram, porque elas não entendiam aquilo, o que simbolizava aquilo. E sabe, a Bíblia, ela é cheia de símbolos, ela é cheia de alegorias, lá no Velho Testamento, que apontam para as coisas que nós vemos depois no Novo Testamento, onde aquela alegoria, aquele símbolo se materializa. E um dos símbolos que nós vemos lá no passado é o derramamento de sangue, o pacto de sangue que Deus estabeleceu. Amém? A palavra remissão que nós encontramos nesse texto significa perdão dos pecados, significa libertação completa. Amém? Através do sangue de Jesus nós fomos remidos. Amém? Nós somos perdoados completamente e nós tivemos a entrada a essa nova aliança. Amém? Você consegue entender isso? Através do sangue, porque como esse texto diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Talvez você não
não conhece muito de Bíblia, você fala, nossa, mas que texto forte, sem derramamento de sangue. Quer dizer que Deus está querendo matar as pessoas? Sabe, não é bem isso. O pacto de sangue, as alianças de sangue, talvez você ouve esse pacto de sangue, uma pessoa fez um pacto de sangue com fulano. Isso para nós nos consta como algo um pouco meio macabro, meio de filme de terror, não é verdade? Talvez quando eu falo isso para você, fala, nossa, pacto de sangue, que negócio. Isso aí parece negócio de ritual satânico. O que tem a ver? Mas Deus estabeleceu o pacto de sangue. As coisas de Deus são assim, irmãos. Deus cria e o diabo copia. Amém? Opa! Hoje o negócio tá meio difícil aqui. Se puder ter um paninho aqui para... Então, as coisas de Deus, Deus cria e o diabo copia. Então, Deus quem estabeleceu a cultura e esses pactos e alianças que são estabelecidos pelo sangue, amém? Onde começou isso? Lá em Gênesis. Se você vai lá para Gênesis, para a história de Adão e Eva, e quando Adão e Eva pecam e comem do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, como Deus não havia dito para eles não fazerem, eles acabam pecando contra Deus e eles tomam consciência do seu pecado. E a palavra de Deus diz que eles tecem para si roupas feitas de folhas de figueira. Mas Deus vem na sequência, né? E pergunta onde está Adão. E Deus vê que ele estava vestindo, cobrindo a sua nudez com folhas de figueira. E o que Deus faz? Deus pega um animal. A Bíblia não é clara sobre isso, né? Mas fala que Deus prepara para Adão roupas que eram feitas de peles de animais. Amém? Então esse não está explicitamente dito na palavra, mas esse é o primeiro sacrifício que nós que encontramos na palavra. Onde Deus mata um animal, que nós cremos mais profundamente, segundo outros textos bíblicos, que esse animal foi um cordeiro. Onde Deus mata esse animal para produzir roupas para cobrir a nudez, né, que demonstra o pecado de Adão e Eva. Amém? Então foi Deus que estabeleceu isso. Foi Deus que estabeleceu essa lei. E mais para frente lá, com Abraão, Deus estabelece também esse pacto, né, através de sacrifício e derramamento de sangue de animais. E depois isso se institui na nação de Israel. Amém? Então foi Deus quem estabeleceu isso. Mas tudo isso aponta para algo. Amém? Tudo que você vê lá atrás no Velho Testamento, ele vai apontar no Novo Testamento para morte e ressurreição de Jesus. E o sangue que nos lava e nos cobre hoje e nos faz aceitos diante de Deus. Amém? Então, aquele cordeiro que foi morto por Deus lá no Jardim do Éden, ele representa para nós Jesus, que foi morto. E o seu corpo, o seu sangue, hoje nos cobre, está sobre nós. E por conta disso, nós somos aceitos por Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê as nossas falhas nem os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus, que satisfez a sua justiça. Amém? Consegue compreender isso? Então Deus estabeleceu essa aliança e esse pacto de sangue. Amém? Agora você precisa entender um pouco o que significa uma aliança. Hoje esse é um termo que talvez não fica muito claro para nós hoje, porque não se existe mais, não se fala muito sobre isso, porque a nossa sociedade hoje não faz mais alianças, mas sim contratos. Amém?
Então, quando você vai comprar uma casa, quando você vai vender algo, quando você vai estabelecer alguma coisa, o que você faz? Um contrato. Amém? Amém? Os irmãos estão comigo? Então, a nossa sociedade hoje gira em torno de contratos. O seu casamento diante da lei é o quê? Um contrato. Mas perante Deus, segundo a palavra, ele não é um contrato. Ele é uma aliança. Porque a aliança é superior a um contrato. Amém? No contrato, se uma das partes não cumpre alguma das cláusulas do contrato, a pessoa que foi prejudicada tem o direito de romper aquele contrato, sim ou não? Mas na aliança não, independente dos problemas, das falhas do outro, aquele que tem uma aliança, ele tem que se manter fiel àquela aliança até a morte. E uma representação disso é o nosso casamento. O que o pastor ou o padre fala lá quando os noivos estão casando? Isso aí às vezes se torna muito comum, só que as pessoas desprezam o peso dessa palavra. Você aceita esse homem, essa mulher como seu esposo até que a morte os separe. Não é isso que o pastor ou o padre, quem está celebrando o casamento, diz? Amém? Mas isso às vezes se torna comum entre nós e nós não compreendemos isso. Tanto é que muitas pessoas têm optado pela separação hoje, porque eles não entenderam que a aliança do casamento é até que a morte os separe. Porque é uma aliança, não é um contrato. E sabe, a aliança o desejo de Deus é que nós vivamos os nossos casamentos como alianças, amém? Porque independente do seu cônjuge, independente da pessoa que você está fazendo essa aliança, ser boa ou ruim, acertar ou errar, você é comprometido diante de Deus de cumprir a sua parte dessa aliança, amém? As alianças funcionam assim. As alianças funcionavam assim na palavra de Deus. E os nossos casamentos precisam funcionar desse jeito, amém? Nós precisamos aprender com Jesus, a ser bondoso, ser benigno, ser paciente e amar e ter um amor incondicional pelos nossos cônjuges, para que nós possamos preservar o nosso casamento segundo a vontade de Deus, amém? E sabe, então as alianças funcionam nesse sentido. O maior modelo que nós temos hoje, o maior símbolo que nós temos hoje na nossa sociedade é o casamento, embora desprezado por muitas pessoas, mas é um modelo de aliança. E na palavra de Deus você encontra muitas alianças firmadas. Nós falamos muito a respeito da nova aliança que foi estabelecida por Jesus, amém? E falamos muito a respeito da velha aliança que foi estabelecida com Moisés, amém? Com o povo de Israel, mas existem outras alianças. Deus, por exemplo, fez aliança com Davi, com a sua casa. Não vou me aprofundar nisso, mas isso dá uma bela ministração. Mas Deus fez aliança com outros homens de Deus. E um dos homens que Deus fez aliança no Velho Testamento foi Abraão, amém? E a aliança que Deus tinha com Abraão, ela é base, ela é fundamento para a nova aliança que nós temos hoje em Cristo, amém? Consegue entender isso? Deus fez uma aliança lá no passado com Abraão. Nós vamos ler esse texto. E essa aliança hoje, ela é base, ela é fundamento para a aliança que hoje nós temos com Deus em Cristo Jesus. Amém? E nós podemos, ao retirar alguns princípios dessa aliança que Deus fez com Abraão. Amém? Então, abra comigo em Gênesis no capítulo 15. Nós vamos ler uma porção maior da palavra. Gênesis capítulo 15. Se você quiser, você pode acompanhar na projeção.
Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. O nome de Abraão não havia sido mudado ainda. E numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, em um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Amém? Vamos pular aqui para o versículo 9. Versículo 9 diz assim: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordens as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina nessa terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Vamos pular essa parte aqui também. Versículo 17 diz: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Então, nesse capítulo da Bíblia, nós vemos Deus estabelecendo uma aliança com Abraão. E sabe, existia uma prática naquela época, quando eles iam estabelecer uma aliança, existiam muitas culturas, existiam muitas cerimônias para isso. Mas uma das cerimônias que eles executavam era pegar um animal, e eles partiam esse animal no meio, e deixavam um de frente para o outro. E as pessoas que estavam estabelecendo ali uma aliança, caminhavam entre esse animal que estava partido, no formato de um 8, deitado, que representa o símbolo do infinito. Isso era uma cerimônia que eles usavam no passado para estabelecer uma aliança. E foi exatamente essa cerimônia que Deus usou para estabelecer uma aliança com Abraão. Amém? Consegue entender isso? É isso que nós lemos. Essa cerimônia que Deus usou. Talvez se tiver alguém dos direitos dos animais aqui, já vai ficar meio escandalizado. Mas parte animal, a derramação, o que é isso? Sabe, tudo isso é símbolo para nós. Amém? Tudo isso que está na palavra é uma simbologia das verdades que nós encontramos no Novo Testamento. Você vai entender o que isso representa. Amém? E como eu falei para você, nessa aliança que Deus fez com Abraão, e a aliança que o Senhor fez conosco, na ceia, nós podemos estabelecer alguns paralelos. Existem alguns pontos onde essas alianças se conectam. Amém? E o primeiro ponto é o seguinte: na nossa aliança, na nova aliança e na aliança de Abraão, ambas nós temos entradas, nós participamos dessas alianças mediante a fé. Amém?
Nós participamos dessa aliança mediante a nossa fé. Lá no versículo 5 e 6 nós lemos que Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Nós lemos isso. E sabe, na vida cristã, tudo que você pode receber, tudo que você pode alcançar, você recebe e se apropria pela fé. Amém? Nesses dias nós temos falado muito a respeito disso. Mas as coisas da vida cristã, todas são alcançadas segundo a fé. Amém? Fé é convicção interior. É algo que Deus traz ao seu coração em sentido de alguma coisa. E sabe, é interessante você perceber, mas se você for sincero contigo mesmo, se você parar para pensar, você é um cristão, desde que você iniciou a sua caminhada, você não tomou posse de nada através de uma boa conduta, através de uma boa ação, através de um ritual. Você só teve entrada a essa vida que você vive hoje mediante a sua fé. Amém? Alguém aqui pagou alguma coisa para receber o Evangelho? Alguém aqui pagou algum valor para poder fazer parte do clubinho dos crentes? Não. Porque na vida cristã, e hoje, tudo que você tem, tudo que nós temos, nós recebemos pela fé. Porque o preço já foi pago por Jesus, que morreu e se sacrificou por nós. Amém? E nós podemos se apropriar de cada uma das bênçãos, cada uma das promessas do Senhor pela nossa fé. Amém? Então esse é o primeiro ponto. E Gálatas, no versículo 3, se a projeção puder abrir para mim. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Diz assim: sabeis, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amém? Esse texto nos diz que, por causa da nossa fé, nós somos filhos, nós somos participantes da aliança que Deus fez com Abraão. Nós podemos não ser hoje filhos naturais, nós podemos hoje não ser descendentes de judeus, mas por causa da promessa que o Senhor fez, que todas as nações da terra seriam benditas em Abraão, hoje nós temos entrada a essa mesma aliança, amém? E você pode desfrutar de todas essas bênçãos. Se você ler lá em Romanos 4, diz que os filhos de Abraão foram estabelecidos e chamados para ser herdeiros do mundo. Sabe o que é ser herdeiro do mundo, irmãos? É nós herdarmos tudo que há de melhor lá fora. Você pode ser herdeiro do mundo, porque todas essas coisas nós temos entradas mediante a nossa fé. Amém? Então, por causa da sua fé hoje, você foi incluído na aliança que Deus fez com Abraão e na aliança que o Senhor fez conosco em Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vemos é que ambas as alianças nós tomamos posse pela nossa fé. Amém? O segundo ponto é, na nossa aliança nós somos protegidos pelo Senhor. Projeta Gênesis capítulo 15, versículo 1, primeiro versículo que nós lemos. Diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém? Na aliança nós somos protegidos, nós somos guardados pelo Senhor.
Um dos aspectos da aliança é que uma aliança sempre é estabelecida de uma parte mais forte com uma parte mais fraca. Amém? Nós vemos o exemplo de Davi na palavra de Deus, onde Jonatas, que era o filho do rei, faz uma aliança com Davi e dá o seu arco, dá a sua túnica e fala: eu tenho uma aliança com você, Davi. E quem naquela posição era o maior? Davi ou Jonatas? Jonatas era o filho do rei. Davi naquela época era apenas um dos soldados, não era rei ainda. Sabe, uma aliança, ela é sempre estabelecida, né, de uma parte mais forte com uma parte mais fraca. E sabe, referente à nossa aliança com Deus, eu acho que é muito claro para nós que nós somos a parte mais fraca, amém? Por isso é da parte de Deus guardar e zelar pelas nossas vidas, amém? Por isso você pode ter fé e confiança de que você é guardado e cuidado pelo Senhor. Diante das circunstâncias da sua vida, diante das suas dificuldades, diante dos problemas, você pode se assegurar na aliança que tem em Deus. Falar: Senhor, eu tenho uma aliança contigo e o Senhor é um Deus forte. E o Senhor prometeu que o Senhor iria me guardar, que o Senhor é o meu escudo, assim como o Senhor prometeu a Abraão. Por isso, guarda a minha vida, me guarda no meu trabalho, me guarda nos meus negócios, protege a minha casa, protege a minha família. Nós temos direito a essa proteção, porque nós estamos debaixo dessa aliança com o Senhor. E na aliança, a parte mais forte protege a parte mais fraca. Amém? Terceiro ponto é que em ambas alianças, tanto na aliança que Deus fez com Abraão, quanto na aliança que Deus fez conosco, Deus exigiu um sacrifício. No versículo 9 que nós lemos aqui, nós vemos que Deus pediu para que Abraão separasse um cordeiro, um cabrito e algumas aves, e ele ofereceu como sacrifício ao Senhor. Na nova aliança, Jesus foi entregue como um sacrifício em nosso favor. Amém? E todos os sacrifícios que você encontra no Velho Testamento, eles são símbolos do sacrifício e da entrega de Jesus. E sabe, o povo no Velho Testamento, quando Deus estabelece a lei com Moisés, ele precisava fazer aquele ritual várias vezes para que ele pudesse ter os seus pecados cobertos. Só que aquele ritual era provisório, porque toda vez que o povo pecava, eles precisavam ir de novo, pegar um animal e sacrificar de novo ao Senhor por causa dos seus pecados. Imagina se fosse assim hoje na nossa igreja. Toda vez que você pecar, você ia ter que trazer um animal aqui para o pastor sacrificar. Imagina a fila que ia dar lá fora, todo mundo com a ovelhinha nas costas aqui. A irmã ia virar para você e ia falar: ei, irmão, pecou de novo, hein? Fala: mas de novo você está aqui, você já veio aqui ontem, todo dia você está aqui. Tá feio o negócio, hein? Vai acabar as ovelhinhas do mundo. Imagina se fosse assim conosco hoje. Por isso que eu falo que essas coisas são um símbolo para nós. Porque a palavra de Deus diz que aquele sacrifício que eles faziam para cobrir os seus pecados não tinha o poder de tirar o pecado, mas apenas de cobrir por um momento, enquanto eles não pecavam mais. Mas lá em Hebreus diz que o Senhor Jesus veio e Ele se tornou para nós o perfeito sacrifício, que foi entregue e nos fez perdoados para sempre. Amém? Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler esse texto na versão, a mensagem, melhor, não precisa acompanhar, acompanhe, preste atenção na minha leitura, mas eu vou ler no texto da Bíblia
a mensagem. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Diz assim: Cristo fez um sacrifício único pelos pecados, e tudo se resolveu. Então ele se sentou à direita de Deus e apenas esperou que seus inimigos desabassem. Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas. Por meio daquela simples oferta, ele fez tudo o que precisava ser feito, para que os que tomam parte no processo purificador. Amém? Então olha só o que essa versão diz, que Jesus fez um único sacrifício, e esse sacrifício foi definitivo. Foi um sacrifício perfeito, feito por uma pessoa perfeita, para abençoar e purificar pessoas muito imperfeitas. Amém? Jesus fez um sacrifício por nós, e por conta desse sacrifício, hoje nós fomos aperfeiçoados e aceitos pelo Senhor. Amém? Hebreus diz que o sacrifício de Jesus, ele foi de uma vez por todas e uma vez para sempre. Não existe mais necessidade de fazermos rituais como era feito no passado, porque aquilo que era o perfeito, que era o verdadeiro, já se manifestou e já cumpriu a palavra através de nós. E hoje nós estamos debaixo desse sangue que foi derramado por nós, que faz de nós filhos aceitos, amados e perdoados pelo Senhor Jesus. Amém? Você está debaixo dessa aliança. Sabe, você está debaixo desse sacrifício. Você tem direito a desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para você na palavra, por causa desse sacrifício. Por causa do sacrifício feito por Jesus, morrendo por nós na cruz, nós temos hoje acesso a essa nova aliança. Amém? Glória a Deus. O quarto ponto é: o pavor das trevas foi vencido. Abra para mim Gênesis capítulo 15, versículo 17. Gênesis 15, 17. Diz assim: e sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Na verdade é antes, um pouco antes, volta. Pode voltar mais, não é esse versículo. É esse versículo, é o 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. É interessante que nós vemos o que aconteceu durante a aliança, durante o ritual da aliança que Deus fez com Abraão, e durante se eu posso dizer, o ritual, durante a morte de Jesus na cruz. Porque tanto aqui quanto lá nos evangelhos, se você olhar em Mateus 27, você vai ver que quando Jesus foi crucificado, a palavra de Deus diz que houve grande trevas, desde as 3 horas da tarde até as 6 horas, onde Jesus consumou o sacrifício. Então, tanto lá com Abraão quanto lá com Jesus houve trevas. E nós podemos trazer para nós que, por causa da aliança que Deus fez com Jesus, na qual eles venceram as trevas, hoje nós não precisamos mais ter temor das trevas e da morte, porque a luz de Jesus habita hoje dentro de nós. Amém? Nós podemos iluminar o mundo, nós podemos ser luz do mundo através da luz que habita em nós, porque a luz já venceu
as trevas. Sabe, trevas nos diz respeito a nós de momentos difíceis, momentos de dificuldade. Quando nós entramos em momentos como esse, nós olhamos para o lado e não vemos saída. Geralmente que as pessoas falam, não estou vendo a luz no fim do túnel, né? Trevas nos diz respeito a momentos de dificuldade, momentos de problemas na nossa vida. Sabe, diante desses momentos, a palavra de Deus te garante, você já tem a vitória, porque a luz venceu as trevas. Amém? Projeta para nós João capítulo 1, versículo 4. Alô? Diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pode passar. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam, ou não a venceram. João diz que ele era a vida, e essa vida era a luz dos homens. E a luz de Jesus brilhou em meio às trevas, e venceu as trevas. E essa luz a qual João se refere, hoje habita dentro de nós. E como nós temos dito, hoje nós não precisamos ficar presos em meio às trevas, mas mais do que isso, nós podemos ser luz para o mundo. Amém? Você é a luz. As pessoas ao seu redor, as pessoas no seu serviço, as pessoas na sua escola estão em meio a densas trevas. Que a luz de Jesus, que é Jesus, brilhe através de você, para que a escuridão na vida dessas pessoas seja dissipada em nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe, em ambas alianças, eles tiveram a experiência de vencer as trevas, para que hoje nós não precisássemos mais temer esses momentos de dificuldade. Amém? Quinto ponto, nós não guerreamos mais sozinhos. Lá no versículo 15, no capítulo 15, no versículo 11, nós vemos o texto em que Abraão vê que ele pegou aqueles animais para fazer o sacrifício e os colocando na posição, enquanto Deus não se manifestava ali para terminar aquele momento, executar aquela aliança. A palavra de Deus diz que vinha aves de rapinas e tentavam se alimentar daquele sacrifício. E Abraão teve que ficar enxotando aquelas aves, para que elas não comessem os animais que estavam ali para o sacrifício. E é interessante nós notarmos que Deus não ajudou Abraão naquele momento. Abraão teve que fazer aquele serviço sozinho. E sabe, aves de rapina, na palavra de Deus, nos simboliza a ação de demônios, nos simboliza a ação de espíritos malignos. Amém? E é interessante você ver que na cruz, no momento que Jesus estava ali sofrendo, nós vemos que por um momento ele ficou debaixo da acusação da influência de demônios e ficou sozinho, desamparado da presença do Pai. Olha, tanto Abraão quanto Jesus passaram por essa experiência. Se você puder abrir comigo no versículo Mateus capítulo 27, versículo 46. Diz assim: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O que isso quer dizer? Houve um momento na cruz onde Jesus ficou sem a presença, sem o apoio do Pai.
E esse texto é muito profundo, irmãos. Porque Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou Deus de Pai. Se você vê em todo o Evangelho, Jesus sempre se referia a Deus como Pai. E para nós isso talvez seja muito comum, mas naquela época isso era uma blasfêmia. Naquela época as pessoas não podiam nem citar o nome de Deus. As pessoas, quando iam pronunciar o nome de Deus, elas cochichavam o nome bem baixo, porque elas tinham temor de falar o nome de Deus em vão. E aí apareceu um homem doidão naquela época, que chamava Deus de Pai. Você imagina o nó e o conflito que dava na cabeça das pessoas. Talvez aqueles fariseus, aqueles mestres que julgavam as pessoas, falavam: o que esse cara está fazendo? Está chamando Deus de Pai? Que blasfêmia é essa? E você lê lá na frente que um dos motivos pelo qual os fariseus crucificaram e condenaram Jesus foi porque justamente ele blasfemou contra Deus, o chamando de Pai. Mas sabe, esse era o nome que Jesus queria nos deixar. Quando você vai ler João, Jesus ora por seus discípulos e fala: e eu deixei a eles o seu nome, que é o nome do Pai. Jesus, quando vai nos ensinar, vai nos ensinar a orar, nos ensina a orar como? Pai nosso que estás no céu. Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. Jesus queria implantar essa mentalidade, essa cultura no povo. Mas houve um momento em que ele chamou o Pai de Deus. E esse momento foi onde ele estava sendo crucificado, entregue como sacrifício pelos nossos pecados. E como esse texto diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus chamou o Pai de Deus naquela cruz. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Amém? Sabe por que Ele chamou Deus, levou sobre si o nosso pecado, as nossas aflições, tirou de nós toda a condenação, toda a culpa, e por um momento teve que clamar: meu Deus, hoje por causa disso nós temos acesso ao Pai. Amém? Você está aqui hoje, você tem acesso ao Pai. E Ele não é um Pai ruim, Ele não é um Pai como talvez um mau exemplo que você teve de pai ou não, ou talvez foi um bom exemplo, mas alguns têm um mau exemplo de pai. E algumas pessoas têm dificuldade de compreender quando nós chamamos Deus de Pai. Mas eu queria dizer para você nessa noite que Ele é um bom Pai. Amém? Amém, Alex? Ele é um bom Pai? O Alex gosta dessa canção. Ele é um bom Pai, irmãos. E porque Jesus levou sobre si as nossas condenações, hoje nós temos acesso a essa paternidade. Amém? E porque Jesus ficou sozinho, solitário, naquela cruz, assim como Abraão, ali naquele ritual também ficou sozinho, tendo que espantar aquelas aves. Hoje nós não precisamos e não estamos mais sozinhos, porque nesses homens de Deus, em Jesus, a aliança foi consumada e estabelecida. Você não precisa mais viver sozinho, irmãos. Amém? Você não precisa mais viver em solidão. Jesus,
em uma das suas últimas palavras, Jesus vira para nós e diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outras palavras, eu vou estar com vocês até os últimos dias. Eu não vou deixar vocês, porque o meu Pai teve que me deixar na cruz para que eu pudesse consumar esse sacrifício, essa aliança. Hoje eu posso não mais abandonar vocês, mas cuidar, zelar por você. Amém? Sabe, por isso você não precisa mais se sentir sozinho. Por isso você não precisa mais se sentir desamparado. Eu sinto no meu coração nessa noite que existem pessoas entre nós que têm se sentido assim nesses dias. Talvez você está rodeado de muitas pessoas. Talvez você tenha vários amigos, vários colegas. Mas parece que existe um sentimento dentro do seu coração e você sente que você está sozinho. Parece que eu estou sozinho, parece que essas pessoas talvez não tenham nada para agregar na minha vida. O que está acontecendo comigo? Não estou entendendo o que está acontecendo. Sabe, talvez nesses dias você está se sentindo sozinho, embora rodeado de muitas pessoas. Mas sabe, eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você nessa noite: o Senhor é contigo. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não vou esquecer de você e eu não te abandonarei. Amém? Você pode ter essa segurança de que o Senhor está contigo. Amém? Ele está presente. Você pode reconhecer a paternidade e o cuidado dele. Amém? E para nós encerrarmos, o sexto ponto é uma aliança que não depende de nós. No versículo 17 e 18, eu não vou ler com você, mas quando Abraão vai estabelecer e ele prepara todo o ritual da aliança, ali ele corta os animais, ele deixa os animais posicionados e fica esperando Deus se manifestar para estabelecer a aliança com ele. Vem profundas trevas, Abraão dorme e de repente aparece um clarão. E a palavra de Deus diz que aparecem duas luzes ali, não só uma. A palavra diz que aparece um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Então havia dois focos de luz. Amém? É claro isso? Então ele se refere a um fogareiro fumegante e uma tocha de luz. Então existiam dois focos de luzes. E Abraão estava esperando para estabelecer, porque tanto ele quanto Deus teriam que andar entre os animais para estabelecer a aliança, porque era assim o ritual. Mas é engraçado que quando Deus manifesta, Abraão fica só olhando, porque aí você vê, ele vê a clarão fumegante, fogareiro fumegante e a tocha de fogo andando entre os animais, e Abraão fica só olhando. Sabe o que isso significa? Sabe quem que é o fogareiro fumegante e a tocha de fogo? O fogareiro fumegante, ele aponta para Deus. Porque lá em Moisés, depois em Êxodo, você vai ver Deus se manifestando na sarça como um fogareiro fumegante. E essa tocha de fogo representa Jesus. Porque como nós falamos, Jesus é a luz do mundo. E é interessante nós atentarmos para isso, porque Deus, Pai, fez uma aliança, não com Abraão, mas com Jesus, o seu filho. Nesse momento, nesse ritual, Deus vem e faz aliança com o seu filho e não com Abraão.
Sabe, isso nós podemos trazer para nós, porque a aliança que Deus preparou, a nova aliança, ela não depende de nós. Ela depende apenas de Cristo. Amém? Porque a aliança que Deus fez, Ele fez com Cristo. Cristo se manifestou como homem, viveu como homem, sem pecado, morreu, se tornou um sacrifício perfeito e consumou essa aliança com Deus. E sabe qual que é a nossa parte nessa aliança? Apenas desfrutar desses benefícios. Porque todas as cláusulas, tudo aquilo que nós deveríamos praticar para que nós fôssemos aceitos por Deus, Jesus cumpriu todas na cruz. Sabe o que isso significa para você nessa noite? Que não é mais pelo que você faz ou deixa de fazer. Não é porque você é bonzinho ou porque você é mauzinho. Não é porque você leu um capítulo da Bíblia ou você leu 5. Não é porque você orou 10 minutos ou orou 3 horas. Isso não te faz mais aceito ou agradável a Deus. Porque não diz mais respeito ao que nós fazemos, mas diz respeito ao que Jesus fez. Porque a aliança que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu com Cristo, que é o seu Filho. A nossa parte nessa aliança é apenas crer e desfrutar de todos os benefícios que essa aliança traz para nós. Que benefícios são esses? Sua cura, sua prosperidade, a salvação da sua casa, a sua salvação, os seus negócios bem-sucedidos, a sua família bem-sucedida, a saúde dos seus filhos, os seus filhos serem guardados e preservados na casa de Deus. Existem inúmeras promessas na palavra de Deus. E você tem acesso a cada uma delas apenas crendo nessa aliança que Deus estabeleceu com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos incluídos nele. Nós estamos em Cristo. E nós podemos desfrutar de cada uma dessas verdades e cada um dos benefícios dessa aliança. Amém? Coloque-se de pé nessa hora. Nós estamos quase encerrando o nosso culto. Sabe, enquanto essa canção toca e os irmãos entregam os elementos da ceia, eu queria que nós meditássemos nessa aliança. Porque esse vinho e esse pão são símbolos e nos lembram a aliança que Deus nos incluiu em Cristo Jesus. Por isso você pode pegar esses elementos hoje e falar: Senhor, eu posso ser guardado por Ti. Eu posso ser livre da escuridão. Eu posso desfrutar de saúde. Eu posso desfrutar da Tua presença. Eu posso crer que o Senhor não me desampara mais. Porque por causa dessa aliança, por causa do Seu sacrifício, do Seu sangue e da Sua carne que foram entregues, nós fomos incluídos nessa aliança e nós podemos crer e participar de cada um dos seus benefícios.
Amém? Enquanto nós entregamos os elementos, medita nessas verdades. Ore ao Senhor. Você que é cristão, batizado, crê em Jesus. Talvez você seja de outra denominação, ou talvez você nem tenha frequentado a igreja, mas é batizado, já ceiou. Eu quero te convidar nessa noite. Você está convidado para participar desse momento conosco. Enquanto eu entrego os elementos, vamos tirar um momento para meditar sobre isso. Pode aumentar a canção. Vamos meditar nessas verdades, amém? Oh, aleluia. Declare isso. Resta descansar na obra da na justiça que tenho em Jesus. Oh, medite nessas verdades nessa hora. Oh, Espírito Santo de Deus. O que era pela cruz está consumado. Aleluia, pode abaixar a atenção. Vamos apresentar esses elementos ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós apresentamos esse cálice a Ti nessa noite. Esse cálice que, assim como o Senhor nos disse, esse é o cálice da nova aliança. Ele é um marco, ele é o símbolo da aliança que o Senhor estabeleceu conosco. Que, ó Pai, Senhor, foi fundamentada e iniciada em Abraão. E, ó Pai, Senhor, por causa desse cálice, por causa desse sangue que está nesse cálice, que não foi o nosso, mas foi o seu, Pai, Senhor, porque o Senhor era perfeito, sem pecado, e o Senhor derramou a sua vida por nós, e por causa desse sangue, um sacrifício foi feito de uma vez por todas e de uma vez para sempre. E nós podemos hoje ser aceitos pelo Senhor e nos tornar participantes dessa aliança e herdeiros de cada um desses benefícios. Apresenta o seu pão também. Nós apresentamos esse pão que representa o seu corpo, que assim, ó Pai, como aqueles animais, foi partido, foi moído por nós, foi entregue, ó Pai. Nós podemos tomar para dentro de nós e saber que esse pão representa a vida de Deus dentro de nós. Nós podemos ter certeza, o Senhor nunca vai nos deixar, o Senhor nunca vai nos desamparar, o Senhor vai ser a luz em meio à nossa escuridão, em meio às trevas, porque o seu corpo foi partido e entregue a nós. Nós te louvamos, Senhor, pelo seu sacrifício, em nome de Jesus, amém? Nós temos o costume de compartilhar a ceia com os nossos irmãos. Fique à vontade para isso, né? Compartilha uma verdade do Evangelho, aquilo que o Senhor falou contigo nessa palavra, com esse irmão. Após isso, nós estamos encerrados. Deus abençoe, que a sua semana seja extremamente abençoada e tenha convicção, você está incluso na nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus, amém? Deus te abençoe. Nós estamos encerrados. Glória a Deus.